Boa noite. Boa noite. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, Frank Felizardo, é o nosso entrevistado de hoje. E grupo empresarial espanhol demonstra interesse de investir em Mossoró. O cenário político está no ar. Sextou, minha gente. Tá chegando a hora de descansar, de aproveitar, dar aquela pausa na produtividade, né, Vanúvio? Exatamente. Para recuperar as energias. Fica aqui com a gente, daqui a pouquinho você vai aí para o seu fim de semana. Antes, você participa com a gente do cenário político desta sexta-feira, falando sobre economia no município de Mossoró. Através das nossas redes sociais, você pode mandar sua participação, principalmente no nosso WhatsApp, 88028979 e no Instagram, @cenário político TCM. Fica ligado com a gente, interaja no programa de hoje. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político, a última desta semana. Sexta-feira chegou para animar a galera, como diria meu amigo José Santos. E aí, Carol, quando chega a sexta-feira assim, muitos têm a impressão de que a semana passou rápido demais. Outros têm a impressão de que passou muito lenta. E outros de que a semana não acabou ainda, porque amanhã tem trabalho. Sábado tem trabalho no comércio, trabalho aí em vários segmentos. E é isto, né, gente? Sempre acompanhando tudo o que acontece aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você que nos assiste em várias cidades, muito obrigado pela audiência em mais uma semana. Vamos de informação. A Prefeitura de Mossoró prorrogou o prazo de inscrições para 250 vagas para quem tiver interesse em trabalhar em uma rede de supermercados atacadista. O prazo vai até 11 de agosto. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, em parceria com o supermercado atacadista que está chegando na cidade, estão selecionando profissionais para a formação do quadro de colaboradores do estabelecimento. Atualmente, a empresa está disponibilizando 250 vagas para diferentes áreas. É uma oportunidade para fomentar a geração de empregos e renda para a população local. A população pode acompanhar o painel de empregos através do site www.paineldeempregos.prefeiturademossoró.com.br. Os interessados em concorrer a uma vaga de trabalho devem se dirigir à sede NIT, que fica situada aqui na rua Rui Barbosa, no bairro Alto da Conceição. O horário de funcionamento da secretaria é das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Quem está aqui com a gente é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Frank Felizardo, que traz aí para o açaí atacadista, é uma das oportunidades de emprego que estão abertas aqui em Mossoró. Boa noite, secretário, muito obrigada pela presença. Essa prorrogação se deu por que motivo? Boa noite, Carol, boa noite, Vanúvio. Essa prorrogação, o açaí, ele vem já há 2 meses fazendo uma captação de currículos aqui na cidade. Porém, fazendo ainda nas suas redes, nos seus perfis específicos de contratação. E essa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aconteceu recentemente, exatamente porque ele não estava conseguindo a amplitude de quantidade de currículos que ele necessitava. Então, recentemente, nós iniciamos esse processo de captação de currículos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Já temos um número bem significativo, mas há uma necessidade, como são muitas vagas. Na realidade, se você der uma olhadinha no painel de emprego, hoje nós temos do açaí, em específico, são 278 vagas. Então, é um número muito expressivo e para uma seleção, um processo de recrutamento e seleção bem feito, ele precisa de um número bem elevado de currículos para avaliação. Nós fizemos recentemente um processo para o grupo Cidade e Atacadão, que eram 250 vagas, nós conseguimos fazer uma captação de 1.800 currículos aqui na cidade de Mossoró. E a ideia é que a gente chegue a um número muito próximo para o açaí, que dê possibilidade dele fazer um bom processo seletivo.
Mas não é só o açaí que está realizando processo seletivo, neste momento aqui em Mossoró. Exatamente, Vanúvio. Nós temos um número, hoje são mais de 421 vagas que estão abertas no painel. Essas vagas são várias empresas, algumas com um número menor de áreas, de vagas, outras um pouco mais expressivo, mas o Açaí 278 e o restante das outras empresas, ao total 421. Então, tem muitas oportunidades. E tem uma interessante que eu estava selecionando aqui, antes da gente fazer essa discussão. Nós temos 26 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Então, é uma grande oportunidade para pessoas com deficiência se colocarem no mercado de trabalho. Então, são 26 vagas. E há possibilidade das mais diversas áreas. Até motorista, a gente tem pessoas com deficiência, vagas de motorista para essa área. Em relação à procura pela população de todas essas vagas, porque vem ampliando-se os investimentos e vem ampliando-se essas oportunidades, o número de vagas disponíveis. Existe pessoal para tudo isso? A população vem realmente procurando? Existe, sim, Carol. A gente hoje percebe que ainda o mercado de Mossoró, nós temos ainda um número de muitas pessoas desempregadas. E há possibilidade de ocupar todas essas vagas sem nenhum problema. Que a gente tem vagas que não tem grandes exigências de níveis de conhecimentos especializados, que poderia gerar algum problema dentro do mercado. Mas a gente tem possibilidade de cumprir de fechar essas vagas, e eu tenho certeza que tem muita gente aí necessitando de uma oportunidade de emprego. Secretário, de acordo com o que o senhor vem apurando de informações, o cenário econômico de Mossoró, por que agora está tão assim evidente a necessidade de vagas para supermercados, a vinda de grandes redes aqui para Mossoró? Tem uma rede de supermercados que está se expandindo aqui na cidade. O que está acontecendo com a economia? Vanúvio, se você recordar um pouquinho, eu já estive participando de algumas vezes no programa, algumas vezes falando sobre resultados de Mossoró em índice de concorrência dos municípios, das cidades empreendedoras. A gente vem acompanhando nos últimos 3 anos uma evolução muito positiva da cidade de Mossoró. Essa evolução que entra a credibilidade do município, a aplicação de políticas públicas que trabalham a estrutura de forma global do município, o cuidado que a gente tem com a saúde, com a educação, o cuidado que a gente tem com a informatização, a facilitação de processos de abertura de empresas, de entrada e chegada de novas empresas, tudo isso facilita, tudo isso cria um cenário muito positivo. E aí você tem também, que é muito, muito bom para Mossoró, a gente tem a retomada de uma indústria que por muito tempo foi a indústria que sustentou basicamente a economia de Mossoró, que era a indústria do petróleo. A gente vê essa retomada muito positiva, tanto, Vanúvio, que a gente pode destacar que nos resultados do CAGED, de fevereiro até junho, que é o último mês que foi apresentado o resultado, o setor de serviços é quem mais apresentou resultados positivos. Então, você vê esse setor de serviço muito aquecido com esse cenário de evolução da indústria ligado à indústria do petróleo. E aí você tem uma série de outras situações, de outras empresas, como o ramo do supermercadista, que Mossoró ainda é uma cidade, e eu vejo isso com uma evolução futura muito grande, uma cidade polo que traz várias outras cidades circunvizinhas para comprar os serviços e os produtos que aqui a gente produz. E nós temos hoje o aspecto de uma capital sem ser. Nós temos uma série de serviços, uma série de estruturas que muitas cidades do porte de Mossoró, do tamanho de população de Mossoró, não têm. Então, isso traz uma visualização, um olhar muito positivo para Mossoró. E vem mais. Essas que estão aqui são algumas, e a gente tem outras empresas se instalando em Mossoró.
Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais a entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, Frank Felizardo. Voltando com o nosso programa desta sexta-feira, sextou, viu? Já vai se organizando aí, porque hoje à noite tem um climinha diferente, né, Vonu? Mesmo para quem ainda trabalha amanhã, mas sabe que é só até a metade do dia para muita gente. Então, você já se prepara, mas fica aqui ouvindo, porque nós estamos falando de economia, geração de empregos, oportunidades em Mossoró. E você pode participar, tirar a sua dúvida sobre o assunto, conversar com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do municipal de Mossoró, né, Vonu? Através das nossas redes sociais, estão aí na tela para você, tem Twitter, WhatsApp e o Instagram, para você interagir com a gente, manda sua pergunta e sabe também, já conhece nosso programa, que pode falar sobre qualquer outro assunto que envolva política que você queira colocar aqui na nossa pauta. Quem está precisando de emprego, quem está precisando melhorar a sua posição, assista aqui o nosso programa e tira a dúvida, né? É muito importante. A hora é agora. Vamos de informação. Grupo espanhol demonstra interesse de ampliar investimentos no RN. Em visita de cortesia, nessa quinta-feira, o representante no Brasil da ABG Mineração, o Jairo Abud, comunicou à governadora Fátima Bezerra que o grupo tem interesse de operar no Porto Indústria Verde, que o governo do estado planeja construir no litoral norte para dar suporte à produção de energia eólica no mar e de hidrogênio verde. A ABG Mineração vai instalar uma planta para exploração de minérios e indústria de fabricação de cimento em Mossoró. Um investimento de R$1,5 bilhão. Além disso, 2 outros atrativos fizeram a empresa optar por investir no Rio Grande do Norte: o preço da energia elétrica e a abundância e qualidade do calcário e argila com baixo teor de impurezas na região aqui de Mossoró. As obras de construção da fábrica vão começar em 2024. Nessa fase serão gerados de 800 a 1.000 postos de trabalho. Quando estiver em operação, no final de 2025, serão 350 empregos diretos, 1.200 indiretos. A mão de obra será da região. Sobre o Porto Indústria Verde, ele disse que o plano inicial é a construção de galpões para exportar a produção do empreendimento, que será instalado em Mossoró. Pois é, tá aí outra boa notícia, foi divulgada pelo governo do estado esta informação. E a Prefeitura de Mossoró já tomou conhecimento sobre essa intenção desse grande investimento aqui em Mossoró? E como é que é a produção, os investimentos nessa área do cimento, do calcário? Carol, a gente já tinha conhecimento, a gente já chegou a fazer contato, inclusive com a empresa, porque essa parceria que a Prefeitura tem feito frente às empresas que se instalam em Mossoró, ela é um reflexo também dessa evolução de novas indústrias, de facilidade das empresas virem para Mossoró. Hoje nós temos processos muito simples, muito transparentes e muito fáceis de se buscar licenciamento, de se buscar apoio da Prefeitura para infraestruturas complementares para a instalação das empresas, e esse apoio que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz num processo de seleção, de captação de currículos, de processos seletivos para a geração de mão de obra para essas empresas. Tudo isso facilita. No caso dessa empresa, dessa mineradora, ainda tem o nosso estoque de matéria-prima. O calcário é muito abundante na região de Mossoró. A gente já tem algumas empresas de fabricante de cimento já instaladas na região de Mossoró. E essa empresa vem buscando ali os benefícios que são abundantes em matéria-prima, em mão de obra, em apoio municipal e em área para a instalação. Sempre que a gente escuta este tipo de notícia, né, de que empresas grandes estão vindo se instalar em Mossoró, de que outras já se instalaram, já estão gerando emprego, gera essa expectativa por que as pessoas busquem, né, um local ali de trabalho, mas vem sempre a questão da qualificação de mão de obra. O município tem se preocupado quanto a isso, porque recentemente a gente entrevistou ali
o diretor do SENAC, né, e falava justamente sobre essa necessidade de parcerias, não só aqui falando de Mossoró, mas de outros municípios também para a qualificação de pessoal. Como é que a Prefeitura, como é que a Secretaria tem se preocupado para qualificar essas pessoas para que estejam aptas aí a essas oportunidades? Muito bem, Valon. Essa é uma das novidades que a gente traz hoje. Nós fechamos, antes de ontem, uma parceria SENAI, Câmara Municipal e Prefeitura de Mossoró para a oferta de um grupo de cursos. Eu já tenho o portfólio de cursos aqui, para exatamente cursos gratuitos que a população pode buscar junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse processo de capacitação. A gente sabe que a maioria dessas empresas que vêm para Mossoró, elas buscam sim mão de obra e que tenha qualificação. Então veja, tem um curso que está aberto já, vagas em aberto, que é um curso na área de refrigeração, técnico em refrigeração. É uma parceria com a GIZ, que é uma empresa alemã, GIZ, SENAI, a parceria deles junto ao município traz essa oferta de cursos gratuitos na área de refrigeração. Junto a esses, a partir do dia 11, próxima semana, nós estaremos com vagas para cursos de assistente de recursos humanos, auxiliar administrativo, operador de computador, encanador hidráulico, pedreiro de alvenaria, operador de sonda, eletricista instalador predial, eletricista instalador industrial, mecânica de manutenção de automóveis, mecânica de motocicleta e padeiro. Então, é um grupo de cursos que você vê que tem uma certa variedade. Você tem hoje um campo vasto de oportunidades de emprego em Mossoró. E a gente fez uma discussão com o portfólio de cursos que o próprio SENAI tinha, junto à Câmara Municipal, fizemos a reunião eu, o Laurence e o Emery, analisando essas possibilidades, e a partir do dia 11 agora, quem tem interesse no processo de qualificação, e isso é muito bom porque as empresas buscam pessoas que têm qualificação. Então as empresas procuram isso. É interessante que haja um processo de evolução das competências profissionais para que você possa estar sempre com perfil de empregabilidade e com potencial de empregabilidade no mercado. Esses cursos trazem essas oportunidades de forma gratuita. A Prefeitura tem, o prefeito Alisson Bezerra divulgou em suas redes sociais números do CAGED em relação à geração de empregos aqui no município ao longo dos últimos anos. Quais são esses números e o que é que nós temos de novidade desse último ano, desses últimos anos, 2022, 2023? Nós fazemos lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desde que eu cheguei, eu comecei a fazer uma analogia muito mais detalhada sobre esses números de empregos em Mossoró. E a gente tentou fazer uma série histórica, buscar informações desde 2004, o perfil de empregabilidade, o perfil de oferta de empregos na cidade de Mossoró. E a gente ficou muito surpreso e a gente consegue até enxergar que o trabalho que a gente vem desenvolvendo, o esforço que vem sendo desenvolvido pelo município, ele é muito positivo. Olha só, os números são assustadores até, mas muito positivos. De 2021 a 2023, que é exatamente a gestão Alisson Bezerra, foram gerados em Mossoró 11.642 empregos. Em 3 anos, foi mais de 11 mil empregos gerados em Mossoró. Se a gente dá uma olhadinha para a série histórica antes de 2021, nós temos um cenário bem negativo. Inclusive, anos consecutivos de resultado ao final do ano de números abaixo de zero, resultados negativos, de menos empregos. Então, a gente tem de 2015 a 2020 o resultado é negativo. Então, foram menos 4.904. Então, de 2015 a 2020, resultado negativo. Então, de acordo com esses números, as pessoas perderam o emprego. Perderam o emprego. Exatamente. O mercado fechou vagas de emprego de 2015 a 2020.
Mas aí a gente tem também aí na conta a saída da Petrobras aqui de Mossoró do setor de petróleo. Verdade, é verdade. Esse número ele é expressivo. Você aí basicamente você entra aí a Petrobras e várias outras empresas que estão vinculadas a a indústria do petróleo. Né? E como Porque quando você fala a indústria do petróleo, ela movimenta vários tipos de serviço de hotéis, restaurantes, aí você entra Direto alimentação, supermercados, você entra o comércio e uma série de outras que estão ali circundando esse cenário voltado à indústria do petróleo, né? Mas a gente percebe, quando a gente vai avaliar, os números negativos, eles não estão só vinculados à área de serviço, né? Então, a indústria caiu, o comércio caiu, o serviço caiu, até a agropecuária, que é um número bem expressivo, ele cai nesse período. Aí ele vem com uma retomada a partir de 2021, é o ano que tem uma maior geração de empregos, que vai acima de quase 6 mil empregos ao final do ano. Esse número é importante a gente destacar. Como é que a gente chega a esse número? Ao final do ano você avalia quantos empregos foram gerados, quantas pessoas foram contratadas, quantas pessoas foram demitidas. Quando a gente fala de empregos gerados, é pessoas que foram contratadas ao longo daquele ano. Então, 2021 foi quase 6 mil pessoas contratadas. Os anos anteriores, você tem empregos fechados, vagas de trabalho fechado. Nesse período entre 2021 e 2023, a gente teve ali ainda um período de pandemia. 2021 foi um período ainda muito drástico de pandemia. Esses números, existe aí uma concentração de maior geração depois da pandemia ou os investimentos ali contemplaram também em grande número 2021? A gente tem um salto em 2021, tanto que ele salta aos olhos quando você olha, porque 2021 ele tem quase 6 mil vagas geradas, né? E 2022 ele cai um pouco, vai para 4.800. Agora, 2023, nós estamos na casa de 1.500 até junho. Então, ele deve fechar o ano com essas vagas geradas agora, nesse ramo supermercadista, nessas indústrias que estão abrindo, a gente deve fechar na casa de 4 mil empregos gerados para 2023. E vocês têm aí, no caso, o senhor já falou aqui, a perspectiva da continuidade desse processo para este ano 2023 e 2024? Exatamente. 23 a gente tem. Agora nós estamos em processo de instalação de 6 novas empresas nos distritos industriais. 6 novas empresas. Tem uma delas, que é a maior dessas empresas, é uma empresa chamada Livraterra, é uma empresa de fora que está vindo para Mossoró. Ela faz parte de um grupo chamado Grupo Golden Mac, é um grupo que atua no Brasil inteiro. É uma empresa que vai trabalhar com a economia circular do plástico gerado na fruticultura. Então, eles vão trabalhar com plástico, produção de plástico voltado à fruticultura. E essa empresa, ela terá uma contratação de 420 pessoas diretas para trabalhar na sua indústria, na primeira fase. Ela tem um plano de expansão para os 5 anos iniciais, que ela deve chegar a próximo de 1.000 empregos só nessa indústria. Então, é uma empresa que, ao longo de 5 anos, tem uma expectativa de geração de 1.000 empregos. E temos outras empresas. Tem uma indústria de ração que deve estar se instalando no distrito industrial. Tem outras empresas ligadas à área do material pré-moldados, que estão se instalando no distrito da Barrinha, da área de alimentação. Então, a gente tem um cenário muito positivo, final de 2023 e início de 2024. Quais são as empresas ali naquele setor onde ficava a porcelanato, ali naquela área? Essa área, a gente ainda não tem uma empresa definida para lá. Uhum. A gente já tive conversando com algumas empresas, teve
duas empresas que atuam hoje em São Paulo, que esteve conversando conosco, mas ainda não fechamos nada, nenhuma parceria definida ainda para aquela área. É uma área muito grande, Carol. Você precisa ter aí uma indústria, e a gente já sofreu muito naquela área. Sim. Então é bom a gente ter muito cuidado na parceria que for fazer com qualquer uma dessas empresas, para que a gente não venha ter problemas futuros. A ideia é que a gente traga uma empresa que possa ocupar uma área de 20 hectares, uma estrutura muito grande, que possa ocupar e realmente trazer o número de empregos que era para ter sido gerado na empresa que foi lá instalada anteriormente. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa aqui no Cenário Político. Cenário Político desta sexta-feira no seu último bloco. Então, é sua hora de participar. Manda aí sua mensagem para a gente. Neste sextou, além da gente falar sobre economia, geração de empregos aqui em Mossoró com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Frank Felizardo, você pode trazer para a gente aí o seu sextou, como é que está. Conversa no programa, porque está chegando a hora aí de você ir descansar, se divertir neste clima de sexta. Vamos ouvir. Carol, a gente está falando aqui de geração de emprego e eu estou lendo aqui num blog, o blog diariopolitico.com.br. Ah, conheço. Não sei se você conhece. Conheço. Mas tem uma informação aqui do Diário Político que diz o seguinte: CAERN divulga número de vagas e cargos para concurso público. Atenção, atenção. A CAERN realiza a seleção de banca examinadora para a realização de concurso público no segundo semestre deste ano. Estão previstas 33 vagas, mais cadastro de reserva, com cargos de nível superior e técnico para os seguintes cargos: técnico de edificações, técnico de controle ambiental, técnico de mecânica, técnico de instrumentação, 6 vagas para cada uma destes cargos aqui. E ainda, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, 2 vagas, engenheiro químico também, 2 vagas e 1 vaga para advogado. Então, tá aí, concurso público para CAERN, 33 vagas, ainda para agora 2023. Tem aqui uma fala da governadora Fátima. Ela disse que a recomposição do quadro técnico é uma importante iniciativa que vai contribuir no andamento do plano de obras e de futuras parcerias público-privadas. Isso significa mais avanço nas ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Rio Grande do Norte. Falou aí junto com o Roberto Linhares, o diretor-presidente da CAERN. Quero mandar um alô aqui pro Cosme Roque. Vou ler não, viu, Cosme, sua mensagem. É isso. E o João da UPA, do BH, que está aqui mandando um abraço para o secretário Frank Felizardo. Muito obrigada, João, e toda a equipe da UPA do Belo Horizonte, sempre ligados aqui no Cenário Político. E tem notícia, viu? Olha, o Previ anuncia a realização do censo previdenciário com todos os servidores municipais vinculados ao regime próprio da Previdência Social. O último levantamento havia sido realizado em 2016. O levantamento das informações será feito pelo Instituto Municipal da Previdência Social, Previ Mossoró, e serve para dar um diagnóstico sobre a situação da Previdência Municipal, a partir da coleta de dados sobre gênero, faixa etária e perfil socioeconômico. O objetivo é planejar a atuação do Previ visando os próximos anos. Sem esse censo, a gente fica absolutamente às escuras, né? O censo é fundamental. A gente tem que saber quantos servidores temos contribuindo para o sistema. Queremos saber, digamos assim, as faixas etárias. Isso é importantíssimo para um regime de previdência. Uma das prioridades do prefeito Alisson Bezerra é exatamente organizar, sobretudo, essa gestão de pessoas, né? E a gestão de pessoas é fundamental. Para que isso ocorra, é fundamental no censo. O censo realizado pelas previdências próprias do município é obrigatório e deve ser realizado a cada 5 anos. O último aqui em Mossoró foi em 2016 e, em função da pandemia, não foi atualizado. Por isso, a perspectiva é que a prefeitura inicie a coleta de dados em outubro deste ano.
A perspectiva é que o levantamento seja concluído em novembro e vai contemplar todos os servidores estatutários que integram a Previdência local. Começará dia 1º de outubro, né, e terminará no final de novembro. Vai ter uma visualização de toda essa massa nos diversos aspectos, financeiro, etário, a questão de gênero, enfim. É importantíssimo que esse censo se realize e é importantíssimo que todos os servidores, né, participem dele. Importantíssimo realmente, né? A Previdência geralmente precisa fazer esse trabalho, aferir ali o que é que está acontecendo, os números, os servidores, principalmente o Previ Mossoró, relativamente recente, passou por dificuldades econômicas, está organizando as contas, então que os servidores participem aí do censo. Vamos voltar à nossa conversa? Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, Frank Felizardo, se você quer emprego, está procurando, precisando, quer se capacitar, fica aí ligado no programa de hoje com a gente. Secretário, o senhor estava falando sobre muitas indústrias que estão previstas para se instalarem aqui, falou dos aspectos positivos. Quais são os incentivos que a Prefeitura de Mossoró dá para a atração dessas empresas? Hoje nós temos algumas áreas ainda nos distritos industriais que a gente consegue ceder para essas empresas, fazer doação para instalação. O município tem hoje uma facilitação nos processos de instalação de licenças, que em muitos locais são extremamente burocráticos, leva 6 meses, 1 ano, a gente tem um processo facilitado. Empresas que, em questão de menos de 1 mês, conseguem as licenças de instalação. A gente tem hoje algumas políticas de instalação de infraestrutura para as áreas onde aquelas empresas vão estar instaladas, e a gente tem esse apoio e suporte para o processo de contratação e de formação de mão de obra para essas empresas. Em geral, são essas ações que a Prefeitura vem desenvolvendo. Quando a gente olha de forma muito direta, mas se nós analisarmos indiretamente, hoje a Prefeitura vem realizando uma série de ações estruturais no município que termina sendo um grande suporte e apoio para qualquer uma das indústrias que queira se instalar no município de Mossoró. Secretário, no bloco anterior a gente falou sobre qualificação, mas o senhor falou aí dos cursos, né, que poderão ser disponibilizados pela Prefeitura junto ao Senai, mas quantas vagas, né, estarão abertas e o que é preciso para se inscrever? É preciso fazer a inscrição pelo site, vai lá no Senai, vai na Secretaria, como é que é esse processo? As vagas, o número é bem extenso, tá, Valnúvio? A gente tem mais de 800 vagas disponíveis para todos esses cursos que nós aqui apresentamos. E o processo de inscrição, cada curso tem alguns deles que ele pede só ensino fundamental, outros ele pede uma idade mínima 18 anos. Em geral, são muito simples, não tem grandes exigências, né? Então, a população, de forma mais aberta, pode participar de qualquer um deles. Eu vou até repetir, porque é interessante, como são muitos cursos, nós estamos com vagas abertas para de manutenção e técnica de refrigeração, para manutenção de ar-condicionado. Esse pode ir direto na secretaria e já fazer sua inscrição. E para esse curso em especial, pede que a pessoa tenha o mínimo de experiência nesse trabalho, porque ele já é um curso um pouco mais evoluído de informações. E vamos iniciar a partir do dia 11, próxima semana, tá? Assistente de recursos humanos, auxiliar administrativo, operador de computador, encanador hidráulico, pedreiro de alvenaria, operador de sonda, eletricista instalador predial, eletricista instalador industrial, mecânica e manutenção de automóveis, mecânica de motocicleta e padeiro. Então, todos esses cursos vão estar à disposição da população para se capacitar, aumentar a potência dos currículos de vocês e conseguirem um emprego e uma atuação no mercado de trabalho. Interessante. Nessa retomada, quais os principais setores da economia que foram movimentados aqui em Mossoró?
a gente tem a indústria e o serviço em especial. Esses dois setores são os setores que mais cresceram. Setor de serviços, como eu tinha até comentado, de fevereiro até junho, resultados muito positivos, todos os meses, com geração de emprego acima de 200 vagas. Esse mês de junho, nós podemos destacar, o setor de serviços foram 342 vagas geradas. O setor do agro, que ele retoma aí, esse período de junho é um período que começa produção, começa a safra, daqui a pouco começa a colheita, então é uma área que vai contratar bastante. Nós tivemos 469 vagas geradas em junho. E a construção civil, que tem uma retomada de alguns meses muito tranquilos, ali sem muita geração de emprego, mês de junho, 422 vagas foram geradas na área da construção civil. Secretário, agora tem 2 pontos que merecem atenção, estão sendo, aliás, um ponto que está sendo cobrado aqui em Mossoró muito por nosso público, os telespectadores, ouvintes da Rádio 95, que sempre perguntam a gente, os mercados de Mossoró, como é que está a situação? As obras estão paradas? Tem previsão de conclusão, de retomada? Qual o panorama que se encontra hoje? Muito bem. Nós temos hoje, a Cobal está em reforma. Nós estávamos fazendo agora, nesse mês de julho, uma retomada de discussão com a empresa que está tocando a obra. Nós tivemos que fazer algumas readequações no projeto em função do que está hoje estruturado, tá? Então, tiveram que fazer algumas adequações de projeto e as obras não pararam. Da Cobal, continuam as obras acontecendo. Confesso que está, sim, um ritmo lento, mas agora, esse mês de agosto, a gente deve retomar em um ritmo mais acelerado, com expectativa da gente, até o final do ano, terminar. Vucu Vucu. Nós ainda estamos com a obra, ela está parada em uma etapa que precisa de uma decisão, de uma modificação da COSERN em uma estrutura elétrica daquela região. O prefeito Alisson esteve semana passada em Natal, conversando com a direção da COSERN, e essa foi uma das principais reivindicações, foi que a gente conseguisse da COSERN esse apoio para a gente dar andamento e finalização dessa parte nova de expansão do Vucu Vucu, que ela já está muito evoluída. Ela é muito mais rápida de finalização se a gente tiver esse start da COSERN, para a gente iniciar a reforma na parte mais antiga. Bom Jardim, foi feita a publicação da licitação para que a gente volte às atividades lá. Mercado Bom Jardim, são poucas coisas que faltam. Ainda bem que são poucas coisas, já andou muito da reforma que precisava ser feito, e a gente deve lançar muito brevemente a licitação para a construção do centro comercial que vai abrigar os camelôs ao lado do mercado. Em relação, secretário, à Praça de Convivência, as notícias agora são boas, né? Como é que está o funcionamento? Aí, quando você falou no início, sextou, já deu vontade de dizer, pode ir lá para a Praça de Convivência, que agora está fantástico lá. A gente tem hoje, a praça está em pleno vapor, um sucesso. O resultado que a gente tem hoje é de muita alegria. Quando você passa dia de segunda, terça, quarta-feira, são os dias iniciais da semana, e vê a praça lotada, a gente vê que ali teve um grande sucesso no final da licitação, na gestão que hoje está implantada. Um detalhe que é importante a gente destacar, hoje nós temos as 23 lojas com contrato fechado, e nessa discussão e abertura de possibilidades de empresas vir para a praça, ficaram 156 empresas em lista de espera por uma área na Praça de Convivência. Então, a gente consegue enxergar claramente o interesse dos empreendedores de irem para a praça, e você vê a retomada do público
O que é interessante naquela estrutura que foi montada, o portfólio. Você tem diversos produtos a consumir. E essa semana foi aberta uma padaria, que vai funcionar manhã, tarde e noite. Qual é o tamanho do turismo de eventos e negócios para a economia de Mossoró hoje, secretário? Eu não consigo lhe dar esse número em especial. A gente sabe que Mossoró ela tem uma característica do turista muito ligado ali. O turista de evento, a gente consegue enxergar isso muito fortemente no Mossoró Cidade Junina, nos outros eventos, no Mossoró Sal e Luz, no período da Festa da Liberdade, na Festa de Santa Luzia, você vê ali um turismo de eventos muito efervescente. Mas hoje a gente já tem, eu tenho contato direto, nós fizemos a retomada do Conselho Municipal de Turismo, temos mantido um contato muito forte com as agências de turismo e a gente tem uma evolução agora de 2022 para 2023 da vinda do turista para visitar a cidade de Mossoró, conhecer a área do memorial, visitar a igreja, ir para as salinas. A gente tem hoje uma rota chamada Rota do Sal e hoje é um atrativo carro-chefe. Quem quiser dar uma olhadinha tem um Instagram lá, Rota do Sal. E você tem possibilidade de fazer uma visitação numa salina com esse conceito turístico. A gente tem evoluído muito fortemente. Nosso tempo já está no fim, mas o Bento Carlos mandou uma pergunta agora. Ele gostaria de saber se tem algum trabalho em andamento de inclusão social com a Secretaria Social para emprego para estas pessoas. Se busca pessoas que estão em vulnerabilidade social. E eu incluo também em relação a pessoas trans nessas vagas. A definição do perfil ele vem muito das empresas. Sim. Com relação à questão social, a gente tem tido um diálogo muito forte com a Secretaria de Assistência Social, com o Erison Natécio, que é o secretário, e alguns desses cursos que nós aqui divulgamos, eles vieram de demandas desse público. E também tem alguns outros cursos que são desenvolvidos nos próprios CRAs, que eles dão assistência direto a essa população. Fizemos recentemente uma ação ligada aos artesãos de Mossoró para criar uma feira de Mossoró, uma feira do artesão de Mossoró, uma feira semanal. A gente deve trazer informações muito em breve de como vai funcionar. Secretário Frank Felizardo, muito obrigada pela presença. Satisfação é nossa. Seja sempre bem-vindo a todos. Um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Aproveite seu fim de semana e até segunda-feira.